Olá, meus irmãos, hoje dia 19 de abril, sábado santo, estamos aí na expectativa desse santo dia da vigília pascal. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor os nossos corações, todas as expectativas desse dia, esse silêncio da espera, daquele que o Pai prometeu, que no terceiro dia ressuscitaria. Nessa confiança que Jesus está vivo, é que caminha conosco. Nós pedimos que a Santíssima Trindade já vai nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje da liturgia da igreja é de São Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 12. Nós estamos aí na expectativa desse dia tão especial que é o Sábado Santo. É um tempo de espera, mas também é um tempo de luto. Sábado Santo é marcado, então, por essa esperança e esse silêncio. É interessante que as mulheres que vai profundamente triste vão ao túmulo de Jesus para cumprir o ritual para a unção do corpo de Jesus, mas elas encontram algo inesperado. O túmulo está vazio. Essa noite de Sábado Santo, essa vigília, ela é a mãe de todas as vigílias. Hoje, nessa noite, vamos fazer o grande caminho do povo de Deus. Na liturgia, vamos ver as leituras desde a criação, passando pela libertação do povo, os profetas, até chegar ao ápice da revelação com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, ele vive no meio de nós. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versos de 1 a 12, vai dizer que no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os aromas que tinha preparado, mas elas encontraram a pedra do túmulo removida. Meus irmãos, o episódio da ressurreição de Jesus não foi uma tarefa fácil para que os seus discípulos compreendessem. Primeiro, pelo grande abalo da morte. Segundo, pela grande novidade que é a ressurreição. Porque a morte nós compreendemos, a morte nós experimentamos, nós testemunhamos a morte todos os dias. Mas a ressurreição parece que é algo um pouco ainda mais estranho. Era estranho aos discípulos de Jesus e a nós também. Basta ver até hoje como que o nosso povo tem um apreço maior pela celebração da Sexta-feira da Paixão do que pela celebração do Domingo de Páscoa. Tem mais apreço pelo sofrimento, a dor, a morte do que pela ressurreição. Isso não é maldade, isso não é falta de formação litúrgica, não. Isso é experiência existencial, porque muitas vezes nós experimentamos no nosso cotidiano mais a morte, a dor. Isso nos faz associar com a dor de Jesus. A nossa paixão se associa com a paixão de Cristo. O sofrimento nosso com o sofrimento do Senhor. Agora, a ressurreição, nós temos dificuldade para perceber. As mulheres vão até o túmulo e encontram vazio. Escuta os anjos que dizem a elas: vocês estão procurando o vivente aqui no cemitério? Não está, mas ele vive, ele está vivo. É aquilo que nós vamos cantar nas preces da sequência hoje à noite. Ele vive e caminha à frente dos seus, para nos levar ao céu. Agora tem algo bastante interessante, porque as mulheres, mesmo com medo, mesmo sem compreender bem o que estava acontecendo, elas não se calaram. Elas não se calaram. Elas vão anunciar aos discípulos e à comunidade a ressurreição de Jesus. Mas os discípulos não acreditaram nas mulheres. Mas Pedro vai correndo ao túmulo para verificar.
e volta também admirado. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é algo que acontece na história da vida de Jesus, na história da vida dos discípulos, mas é um evento também que transcende a história. Não dá para compreender a ressurreição de Jesus como um exemplo puramente histórico, existencial, mas talvez seria melhor usar o termo, o evento transitório que tem efeito na história, mas que vai para o além do transcendente. A ressurreição de Jesus é o grande sim de Deus ao justo. O livro da sabedoria diz que todo mundo olha para o justo e diz: o que adiantou a sua fé? Mas o justo sabe que a sua vida está escondida em Deus. Sabe que em quem ele confiou a sua causa. Ele sabe em quem ele colocou a sua confiança, em quem ele apostou todas as suas fichas. Ele sabe aonde ele colocou a sua esperança e a sua causa nunca será abandonada. É isso que acontece com Jesus. Ele não foi abandonado à morte, mas o Pai ressuscitou pelo Espírito. A ressurreição de Jesus agora que faz o anúncio da presença da fé e da alegria cristã. Por isso, não podemos viver uma fé como uma eterna sexta-feira da paixão. Mesmo em meio ao sofrimento, dores, mesmo marcado com sinais dos pregos, da lança, mesmo marcado com as injustiças, dor do mundo, mesmo assim, nós já somos libertados e ressuscitados. Por isso, precisamos viver a alegria pascal. Um autor diz que há uma diferença de um povo cristão com aquele que não é cristão. A diferença é que o povo cristão é um povo feliz. E quem não é cristão fica bem descrito que é um povo triste. Por isso não dá para ser cristão vivendo com tristeza a nossa fé. Porque a ressurreição resgata a nossa esperança. Não é uma esperança ilusória, não. Mas a esperança naquele que ressuscitou, que vive entre nós. E se ele ressuscitou, com ele também nós ressuscitaremos. E ao mesmo tempo, quem faz a experiência da ressurreição, anuncia. Por isso que na ressurreição de Jesus encontramos a grande missão da igreja. A grande missão da igreja, a experiência da ressurreição. E nós somos movidos por essa certeza de que o amor não morreu na cruz, ou pelo menos não terminou na cruz. Movido por essa certeza que Deus é fiel e não nos abandona à morte, que Ele está conosco, que Ele vem em socorro de nós. O Pai cumpre a promessa, Ele ressuscitou Jesus e com Ele nós também ressuscitaremos. Rezemos hoje pedindo ao Senhor pela igreja, que encontra força, criatividade, ousadia para o seu anúncio, que Jesus possa ressuscitar na sua vida, na minha vida, na sua casa, na sua família, na sua comunidade. Que a experiência da ressurreição nos faça renovar a fé, a esperança e a alegria. Que nós façamos uma igreja que anuncia corajosamente que Cristo ressuscitou e a vida venceu a morte e que os detentores do poder perdeu. Porque Cristo venceu e Cristo vive e caminha conosco. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em São Lucas 24, de 1 a 12. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho.
No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que havia preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que é vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou ainda quando estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitará no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também outras mulheres que estavam com elas. Contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que Deus toque os nossos corações para nós poder fazer a experiência da presença viva de Jesus ressuscitado. Que Ele possa ressuscitar hoje em nós e tudo aquilo que ainda está sem vida, que ainda precisa ser ressuscitado. Talvez a nossa fé, esperança, confiança que Jesus está vivo e reina no meio de nós. Assim como para os discípulos não foi uma tarefa fácil compreender isso, talvez para nós também não seja fácil. A ressurreição de Jesus é algo que acontece na história e na vida de Jesus, na história, na vida dos discípulos e também na nossa vida hoje. Que a alegria do ressuscitado invade os nossos corações e a nossa alma, porque Jesus, Ele está vivo e Ele caminha conosco. Desejo a todos uma santa e feliz Páscoa. Que Jesus ressuscitado ressuscite no coração de cada um de nós, trazendo paz, alegria aos nossos corações. Meus irmãos, não esqueça de compartilhar, acionar as notificações, inscrever-se no canal, para que esse conteúdo chegue até mais pessoas, para que Jesus seja mais amado, conhecido e você também torne-se um instrumento de Deus para a evangelização, levar a palavra para que nosso Senhor seja mais amado e conhecido por todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.